Boa noite, mulheres do alto, boa noite. Estamos juntas para mais um devocional ao vivo de sábado. Graças a Deus por isso, né? Que estamos aqui. Glórias a Deus. Como que foi a tua semana? Oi, Angélica, tudo bem? Luana, tudo bom, querida? Como que vocês estão? Oi, Sidoca, tudo bem? Kelly, tudo bem? E aí, meninas, como que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus, na correria de sempre, né? Essa semana o sol deu uma amenizadinha aqui em Itajaí, porque, meninas do céu, tava um calor. Oi, Jaque, tudo bom, querida? Tava um calor, e daí essa semana deu um pouquinho mais de refresco, graças a Deus. Véspera de feriado, como que foi o teu dia? E aí, como que foi a palavra da semana para você? E essa semana nós tivemos... Oi, Penha, tudo bem? Essa semana nós tivemos, né, um dos devocionais dessa semana falando exatamente, né, a frase da palavra que o Espírito Santo deu para nós essa semana. E nós vamos seguindo em frente, não é verdade? Oi, gente. Oi, Marcinha. Tudo bom? E por aqui tá tudo bem, graças a Deus, na mesma correria que vocês sabem, mas a correria é saudável, não é verdade? Produzindo, buscando em Deus o que Ele quer de nós e através de nós, não é verdade? Nem me fale, eu também, menina, atolada de coisa, de prova, de nota, de fechamento, teve feira literária, teve tanta coisa. Eu falei que, gente, o colégio aqui, o Colégio São José, eu amo trabalhar no São José, amo aquele colégio. Mas, gente, eles têm tantas programações, e esse ano, em especial, o colégio está fazendo 85 anos, né? Então, são 85 anos de colégio, então sempre tem alguma coisa que daí a gente tem que encaixar no meio do nosso pedagógico, dos livros que nós temos que dar conta, das provas e tudo mais. Mas vocês também... Oi, Sassá, tudo bem? Mas vocês também na correria de vocês, né? E nós vamos seguindo em frente. Oi, Inês, tudo bom, Neiva? E vamos seguindo em frente, né? Graças a Deus por isso. Hoje consegui dormir até um pouco mais tarde, mas também ontem dormi bem tarde, né? Eu tava 2 dias atrasada na minha leitura da Bíblia. Oi, Val, tudo bem? Tava 2 dias atrasadas, eu e as meninas estamos fazendo a leitura anual, cronológica. E assim, não é uma leitura assim rasa, né? É uma leitura um pouco densa, então a gente tava 2 dias atrasadas e, puxa, daí pesa demais. Aí ontem a gente colocou em dia, hoje já fizemos também, então... Vamos seguindo em frente, mas tem uma coisa que eu não tô conseguindo ainda, gente, que é ser constante nas minhas redes, no meu celular, nas minhas coisas, assim, sociais. Porque, parece que eu fico tão cansada quando eu pego meu celular. E daí eu falo, não, então vou pegar meu celular, Val, e vou responder todo mundo, vou ficar em dia, parará. Aí eu... respondo uma ou, né, chega alguma mensagem, daqui a pouco eu já botei o celular de lado. E já. Eu não sei, gente, alguém tem que me dizer alguma coisa, porque eu não sei o que está acontecendo. É necessário, né, mas eu não tô conseguindo, mas eu vou conseguir em nome de Jesus, né. Eu não sei para vocês, mas esse ano, o ano de 2026, tem sido para nós aqui em casa um ano de... que assim, se a gente se nós não nos cuidarmos, a gente parece que tá sendo engolida pelo tempo, entendeu? O tempo tá passando, tá voando, e nós estamos no tempo da espera, e o tempo da espera é tão difícil, né, meninas? Meu Deus do céu. A nossa leitura de hoje da Bíblia, que eu tô fazendo com as meninas, a gente tá lendo aquela parte de Davi, onde ele era perseguido por Saul, né? E foi agora há pouco que a gente estava fazendo a leitura, e a perseguição de Saul, né? E Davi foi para a caverna de Adulão. Lá ele foi se esconder, ele estava com medo
de ser morto por Saul, né? Saul chamou, sei lá, milhares de homens para capturar Davi, e ele foi para a caverna de Adulão, e a gente lendo, e o Rafa falou, meu Deus, parece que eu tô na caverna de Adulão. Porque o tempo da espera é muito difícil, não é fácil. Mesmo nós confiando, mesmo a gente confiando, a gente entregando para Ele todos os dias, o tempo da espera, eu acho que é o mais desafiador de todos os tempos, assim, né? E na leitura de hoje, de tudo na palavra de Deus, assim, o esperar é fogo. Porque o obedecer para nós, a gente já assumiu como assim, como estilo de vida, então a gente não questiona muito, a gente obedece, pronto, né? Mas o esperar, e a gente lendo ali, e nossa, eu nunca me identifiquei tanto com Davi quanto na leitura ali do que ele passou, e daí a leitura casava com os salmos que ele escrevia, né? A leitura cronológica é essa. Então, por exemplo, a gente leu a passagem dessa, que ele se escondeu na caverna de Adulão, daí ele também cantou um salmo para o Senhor sobre isso, e daí vem a leitura do salmo, daí depois sobre a perseguição de Saul contra a vida dele, e depois quando ele tem a oportunidade de matar Saul naquele momento era um inimigo dele, né, de Davi, e ele teve a oportunidade, e essa passagem foi tão linda porque nós três ali, nós quatro, a gente teve o mesmo sentimento a respeito de Davi, porque ele estava na caverna com alguns deles, e Saul entrou na caverna e estava fazendo as necessidades dele na caverna. E ali, os companheiros de Davi falaram, o Senhor entregou o inimigo nas tuas mãos. Só que o Senhor tinha falado assim para Davi, que ele ia entregar o inimigo dele nas mãos dele, na mão de Davi, e que Davi ia escolher o que fazer daquilo. Era isso que dizia, isso que Deus falou para ele. E assim aconteceu. Deus entregou Saul nas mãos dele, e ele se lembrou de que ele que ia fazer a escolha, ele que ia escolher o que fazer. E os companheiros ali de Davi, vendo todo o sofrimento dele, ele se escondendo de cidade em cidade, falaram, meu Deus, agora é só a hora de matar ele, é teu inimigo, mata ele, acaba com isso, acaba com o sofrimento, né? E Davi cortou só um pedacinho da capa de Saul, e ainda ficou com o coração sentido de ter cortado esse pedacinho da capa dele, porque ele entendia que Saul era um homem ungido de Deus. E quando Davi se encontrou ali, Davi se mostrou para Saul e falou tudo isso, e falou, tive a oportunidade de tirar a tua vida, mas eu não vou fazer isso porque eu não sei por que você está me perseguindo, eu não fiz mal para você, eu não estou entendendo, agora eu tive a oportunidade de fazer esse mal e não vou fazer, né? E na hora que a gente estava lendo, a gente falou, meu Deus, o que é o coração de Davi? Realmente é um homem segundo o coração de Deus, porque eu acredito que talvez se eu tivesse no contexto, né, da época, no contexto de tudo, eu acho que eu acabaria com o meu sofrimento ali, não sei, né? Mas ele escolheu correr o risco de Saul, mesmo assim, porque o Espírito de Deus já tinha se retirado de Saul, né? Então Davi correu o risco de ainda assim Saul, ele falar as coisas para Saul e Saul ainda assim tirar a vida dele. Mas não, daí Saul entendeu e falou assim que realmente ele ali caiu a ficha de que Davi era um homem bom e que ele governando Israel estaria em boas mãos. E meu Deus do céu, e depois os salmos assim, nesse período de angústia de Davi, né, falando, meu Deus do céu, que coisa linda, quem dera se a gente conseguisse escrever, até tem gente que consegue, né, tem esse dom de escrever salmos ao Senhor no momento da angústia, ao invés de ficar murmurando ou ficar entregue pro nada, né, escrever canções de adoração ao Senhor. Muitas canções que nós ouvimos hoje, que nós cantamos e que mexem tanto com o nosso coração, né, os compositores conseguiram compor porque estavam passando na pele por aquilo, né? E assim passou o meu dia hoje, o meu sábado. Ficamos mais aqui em casa, saímos só para dar uma voltinha com o cachorro.
e voltamos e lendo a palavra, colocando em dia. É verdade. É muita diferença, né, Val? Na verdade faz toda a diferença. Exatamente. Meu Deus, que coisa, né? Hoje quantas pessoas acontece exatamente isso, Val? Carregam a coroa, estão com a coroa, estão com o poder, mas não têm a unção. Ontem eu tive aula de ensino religioso com as minhas turmas e eu estava lendo para eles a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e o livro trazia essa história com o valor que trazia, era o valor da liberdade, no sentido, trazendo o olhar no sentido de que Nabucodonosor, ele era o rei de liberdade e de poder, né? De que ele era ali quem comandava a cidade, e ele detinha o poder, e ele construiu uma estátua de 10 metros de altura e exigia que as pessoas se curvassem a ele. E a reflexão era de que, uma vez que nós temos o poder, o que nós fazemos com esse poder, né? E depois, o quão precioso é a liberdade. E daí eu trouxe para eles isso de que aqui na sala, quem tem o poder deles? Você, prof. E no colégio, diretor. Daí eu fui aumentando, né, o contexto na cidade, no estado, no país e tudo mais. E linkando com a liberdade em tudo. E no final, a mensagem final, falei de tudo que vocês ouviram, da história toda. Se vocês guardarem que, se tudo que vocês fizerem, antes vocês pensarem que estão fazendo para o Senhor, nós vamos estar sendo bons líderes, se nós estivermos no poder, ou vamos estar executando de forma que agrada ao Senhor a nossa liberdade. Que eles ficaram com dúvida, mas como assim, prof? Se a gente é livre, como que ainda assim, né, a gente tem que cuidar com a liberdade? É porque a gente pode muitas coisas, mas nem tudo convém, né? E é sobre isso, né, meninas? Saul tinha o poder, ele tinha coroa, exatamente, Val, mas ele não tinha mais a unção. Ele não fazia as coisas mais pensando no Senhor. Ele fazia as coisas pensando nele, exclusivamente nele. Quando nós fazemos as coisas pensando única e exclusivamente em nós, nós vamos estar agindo mal. Agora, quando nós fazemos as coisas, qualquer coisa, pensando primeiro em Deus, aí nós vamos estar com certeza agindo de forma correta, né? E hoje eu fiquei bem pensativa nisso, nessa história de Davi, e eu fiquei pensando, e se eu estivesse diante de alguém que me perseguisse, né? Será que eu teria a mesma atitude de Davi? Será que eu posso ser chamado de uma mulher segundo o coração de Deus? Meu Deus, né, gente? Não é fácil. É porque assim, a gente tem que se imaginar no contexto, né? Na época, imergir na história mesmo, para a gente poder tentar entender e sentir e ter o peso que teve na época a decisão. E é isso, Davi teve a liberdade de escolha, Deus deu essa liberdade, eu vou entregar o inimigo nas suas mãos e você vai escolher o que fazer com ele, né? Então ele teve a liberdade de escolher e ele escolheu aquilo que não ferisse os valores dele. E olha só, eu pensando aqui agora, falando com vocês, né? Lá na frente, o filho dele, Salomão, também precisou fazer uma escolha diante de Deus, né? Deus chegou para ele e falou, você pode me pedir o que você quiser. E ele pediu sabedoria. Que coisa linda, né? E que a gente possa aprender com as coisas que a gente lê do Senhor, com o que a gente ouve, que a gente possa usufruir bem dessa liberdade que a gente tem, sempre pensando em agradar a Deus antes. Porque daí, se a gente pensar que essas nossas atitudes forem pensando em agradar a Deus, certamente a gente vai estar agradando as pessoas. Porque nada que vem de Deus vem para desagradar, para ofender ou para qualquer coisa, né? Ontem nós tivemos o devocional com a Dani, que foi tão bom ouvir também, e falando sobre a gente cuidar, né, meninas, com a nossa boca, com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente digita, né? Isso aí eu já falei também de outras vezes, com aquilo que a gente digita nas redes sociais, aquilo que a gente fala.
E é o que eu sempre falo para as meninas, eu falo bem de forma bem simples mesmo, que é, se não, o que eu coloquei ali no Guarde Isso, se não for para edificar, não fala nada. Nem nas redes sociais, nem nos grupos de WhatsApp, nem nada. Se não for para edificar, não fala. Às vezes a chamada de atenção, né, é para edificar. Não tô falando que a gente tem que ser politicamente correta. Que a pessoa que é politicamente correta, vou ser sincera com vocês, me irrita. Me irrita porque é aquela pessoa que sorri para todo mundo e é um camaleão em todos os ambientes, se comporta da forma que o ambiente que agrada o ambiente. Não é sobre isso, mas é sobre saber falar, sobre saber se colocar, sobre saber conduzir as palavras para que elas sejam colocadas de forma correta e que tenham o efeito correto. Porque se a gente não faz isso, a gente acaba estragando tudo. E aquilo que era para ser bênção, não é bênção, né? Eu também dormi pensando nisso ontem. Falei, Senhor, eu falo com tantas mulheres, eu falo com tantas crianças todos os dias. Eu preciso que o Senhor conduza as minhas palavras da melhor maneira. Eu falo com mães, eu falo com pai. Imagina a Marcinha, né? Meu Deus do céu, a Marcinha fala com tanta gente também dentro daquela escola, né? Eu tenho muita dificuldade, já vou falar sobre isso. E eu falei, Senhor, por favor, eu preciso mesmo que o Senhor guarde a minha boca, guarde as minhas palavras, não para que eu seja politicamente correta, porque o Senhor não gosta de pessoas, essas que agradam todo mundo, igual a Marcinha pôs aqui, dessas pessoas que são políticas. O Senhor, eu tenho certeza que Ele não gosta disso. Ele gosta de pessoas autênticas, mas com amor, né? Então, para você ter uma ideia, essa semana eu tive prova, um aluno meu colou e eu não tive o que fazer. Ele colou mesmo, sabe? Ele me chamou não, eu chamei ele e eu falei, eu quero que você fale a verdade para mim. Eu já sei da verdade, mas eu quero que você fale para mim a verdade. Vou dar um exemplo para vocês do que é falar uma coisa dura com amor. E ele falou a verdade, ele falou, prof, colei. Gente, esse aluno é extremamente inteligente, ele tira só nota boa, não sei. Eu acho que ele quis chamar a atenção da turma, ele quis, assim, ser o descolado, não sei. E daí eu peguei e eu fiquei muito chateada, eu fiquei mesmo muito triste, né? Eu levei para a coordenação e a coordenação falou, o que você acha, Lara? Eu falei assim, eu acho que ele precisa sofrer a consequência disso. Eu, por mim, eu zero a prova. E ele faz a recuperação. Até mesmo porque a sala precisa entender que as coisas têm consequências. Ela falou, então tá autorizado, pode fazer assim. E eu peguei e voltei pra sala e chamei ele. E falei, né, olha, daí no dia seguinte, eu já tinha corrigido a prova e ele ia tirar 10. E na cola dele, do que ele tinha escrito na cola, somente 2 coisas iam ajudar ele, o resto mais nada. Ele fez a prova e ele ia tirar 10, gente. Ele ia tirar 10. Eu falei pra ele, olha aqui, tô devolvendo a sua prova nisso. Já tinha mandado a mensagem, né? Com todo cuidado pra família, explicando o que eu ia fazer com o aval da coordenação. E daí eu falei assim, e aqui tá a tua prova, e eu grampeei a cola junto da prova. Eu falei assim, e a tua nota tá muito triste pra mim, porque você ia tirar 10 e você vai tirar 0 e vai fazer a recuperação sem necessidade. E daí tudo bem, ele foi pra casa e daqui a pouco chega a mensagem pra mim da mãe dele me pedindo desculpa pelo comportamento do filho, que ela também não entendeu que ele estudou em casa, que ela estudou com ele e tudo mais. Nós trocamos ideia e nós já conversamos, enfim. É tudo sobre a forma da gente falar. Eu falando aqui agora parece que foi fácil, mas não é muito fácil, sabe, meninas? Eu tive que pedir para o Senhor, me ajuda aqui, me ajuda a conduzir as minhas palavras, me ajuda a fazer com que ele entenda que ele fez uma coisa errada e que isso tem consequência, ele sentiu na pele, mas que ao mesmo tempo que não fique um trauma, mas que fique um crescimento, né? Então pensa, a gente precisa dessa direção do Senhor em tudo, porque senão a nossa boca, e ao mesmo tempo eu não podia passar a mão,
numa coisa errada, entende, gente? Então, a gente não precisa ser política o tempo todo. A gente pode e deve ser autêntica e verdadeira, mas sempre sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus, porque senão a gente faz besteira. A gente faz besteira. E daí, uma vez que a palavra foi lançada, ela já foi, não tem como recolher mais. Não tem como recolher mais, né? Então, que a gente possa pensar em todas essas coisas, e as coisas de Deus precisam ficar assim maturando dentro de nós, para que a gente possa colocar em prática, né? Colocar em prática. Enfim, era isso, né? A semana se resumiu nisso, um monte de coisas, né? E a de vocês também. Se a gente tivesse aqui o áudio, o som aberto para todo mundo conversar, o nosso devocional seria cada uma contando as suas coisas, né? Ou como ajuda, é verdade. É verdade. E assim a gente vai conduzindo e caminhando, olhando para Jesus, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, e buscando nele tudo que a gente precisa, porque ele é a fonte de tudo que a gente precisa. Não tem outros lugares, não tem, é nele, é somente nele. É ele que nos ajuda, é ele que nos salva, é ele que nos cura, é ele que nos liberta, é ele que tudo em nós. E glórias a Deus por isso, não é verdade? Mas vamos para a leitura de hoje. Hoje já é dia 18, gente. Eu pedi clientes, eu me lembro. Ah, que maravilha! Glória a Deus, Pri. Obrigada por compartilhar, viu? Muito obrigada. Deus faz as coisas, né? Ele nos impeliu aqui a orar por isso. E você sabe que a oração, gente, ali lendo também hoje Davi, ele explica, né, ele ali de uma forma, ele falando, ele explica o que é o clamor. O clamor é nós orarmos em alta voz, é nós clamarmos, nós gritarmos para Deus, né? E no devocional passado a gente foi impelida a orar pelo seu profissional, e tô muito feliz mesmo, muito feliz por você estar compartilhando aqui. Obrigada. O Senhor, Ele continua fazendo, né? E nos mostrando o poder da oração. Graças a Deus por isso, por uma comunidade onde a gente consegue, né, orar pelo outro e se alegrar com a alegria do outro, porque como é triste. Essa semana nós falamos também sobre a questão da inveja, né? Se eu não me engano, foi essa semana que teve um devocional que falava sobre isso, e que, né, o meu pensamento é de que 95% ou 99% das pessoas, elas não têm inveja de você desde que você esteja abaixo dela. Se eu ou você estivermos acima, a pessoa começa a gerar aquele sentimento. E quão triste isso é, e quão grata eu sou a Deus, porque eu sou realmente livre disso, meninas, livre. E essa semana, inclusive ontem, eu tive a prova de que eu sou livre disso, por dois motivos. Uma, porque uma colega minha do colégio, ela recebeu uma oportunidade no colégio mesmo. Ainda ninguém sabe, provavelmente vai ser falado agora na volta do feriado. E é uma oportunidade que ela estava esperando, né? Ela tem muitos anos de casa, é uma super profissional, e ela quis contar para mim. E ela me chamou e contou, e ela falou: Lari, porque eu sei que você se alegra com as coisas que a gente conquista. E ali eu fiquei tão feliz, porque eu assim, puxa, né? Ela nem me conhece tão a fundo assim, ela nem é íntima minha. E ela conseguiu ver isso em mim, e eu fiquei muito feliz, e realmente eu me alegrei com ela, e ainda consegui ali orar com ela para que o Senhor conduza ela nessa nova jornada, que seja assim bênção mesmo, né? Que ela faça diferença onde ela está sendo colocada. E eu falei: Senhor, muito obrigada, porque depois eu falei para mim, né? Porque ela viu isso em mim, porque realmente eu sou assim. Eu me alegro, porque agora ela era professora igual eu, e ela vai assumir um cargo
maior do que o de professora, né? E eu poderia ficar, que ai, nada. Glória a Deus, quando a gente tem na nossa mente que o que é do outro e o que é nosso, isso acaba com esse sentimento de inveja, gente. A Bíblia fala assim muito sério a respeito da inveja, sabe? Muito sério mesmo. E quando a gente entende que o que é nosso, igual a minha parte, o que Deus tem para mim, ninguém pode tirar de mim, só eu mesma, com as minhas escolhas. Ninguém mais. Então, eu não preciso querer o que o outro está conquistando. Eu não preciso olhar para a grama do outro. Talvez a gente olhe para se espelhar e para poder, crescer na vida. Mas não porque a gente quer. Porque Deus tem a porção exata para cada um. E quando a gente descansa nisso, a gente fica livre da inveja, isso é tão bom. Se por acaso você sente, esse sentimento vem em você, mesmo sem você querer às vezes, vai fazendo essa renovação de mente. Eu não preciso sentir isso, eu não preciso achar que eu poderia estar nesse lugar, eu não preciso achar que não foi a escolha correta, eu não preciso porque o que é meu está guardado, no tempo oportuno do Senhor irá acontecer, porque eu estou cuidando das minhas decisões, sabe? Então guarda isso e vai renovando a sua mente para você ser livre desse sentimento, porque é um sentimento que traz dano só pra gente. E é horrível, né? Então tive a oportunidade de me alegrar em saber que uma pessoa que não é tão íntima minha assim, quis me contar. Eu acredito que ela sabe assim, quando a gente tá tão feliz que quer contar pra alguém, além da família, né? E eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. E falei, obrigada, Senhor, me conserve assim pra sempre. Porque, cada um tem seu lugar e tem seu espaço, e todos os espaços são importantes, né? A gente sabe que é igual ao nosso corpo, é um sistema perfeito, e cada partezinha é importante. Até a menor das menores células dentro do nosso corpo é importante, porque nós precisamos dessa célula minúscula dentro de nós. Porque se falta a célula minúscula, todos os outros sistemas vão sentir e vão ser prejudicados. E é assim, não importa qual é a minha parte, qual é a sua parte nesse mundão aqui. O que importa é que tem uma parte para mim e para você e tá tudo bem, né? E tá tudo bem, graças a Deus. Mas vamos para o nosso devocional de hoje. Hoje é dia 18 já, tá, meninas? 18, daqui a pouco estamos aí no mês de maio. A gente na escola, acabando aqui de lançar as notas, já estamos pensando lá. Já foi bilhete de presente Dia das Mães, quando a gente vê já tá aí. Já tá aí. Vamos orar para começar então? Pai, obrigada pelo devocional de hoje, Senhor. Nós entregamos ele a Ti, na verdade já estava entregue, porque não tem como iniciar aqui, Senhor, e começar a falar das Tuas coisas sem que o Senhor esteja presente. Já Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito. Te damos graças porque o Senhor é tão bom sempre. Espírito Santo de Deus, venha com liberdade, toca no mais profundo da nossa alma e fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Amém? O título do devocional de hoje é Como reconciliar-se com os inimigos. A leitura sugerida está no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. O 16º presidente americano, o estadista Abraham Lincoln, dizia que a única maneira sensata de lidar com o inimigo era fazer dele amigo. Mas como essa façanha poderia acontecer? Salomão responde: se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Foi assim com o patriarca Isaque, quando ele habitou na terra de Gerar, semeou naquela terra e colheu a 100 por 1. Ficou riquíssimo e prosperou abundantemente. Reabriu poços antigos e cavou novos poços. Os filisteus, por inveja,
Eita, olha aí. Olha o que a gente estava falando. Os filisteus, por inveja, entulharam seus poços. Mas Isaque, em vez de brigar com os inimigos, continuou cavando outros novos poços. Que lindo. Os pastores de Gerar contenderam com ele por causa desses poços, mas Isaque não ficou agarrado nessas contendas. Caminhou para frente e por onde ia, cavava novos poços. Oh, que aprendizado para nós, gente! Se liga! Foi expulso da terra de Gerar, mas não deixou que a amargura dominasse o seu coração, ao contrário, continuou buscando novas fontes. Deus apareceu a Isaque e prometeu abençoá-lo, multiplicar sua descendência. Seus inimigos, sabendo que ele era um abençoado de Deus, o procuraram e se reconciliaram com ele. É assim que Deus faz ainda hoje. Quando os nossos caminhos agradam ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Aleluia. Eu quero ler o versículo-chave, nós vamos abrir lá no livro de Provérbios, capítulo 16 e versículo 7. Então, vou pegar minha Bíblia aqui, você pega a sua aí. Vamos lá no livro de Provérbios. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, passei muito aqui. Provérbios, capítulo 16, versículo 7, diz assim: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Olha isso. Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Aqui nós tivemos um exemplo claro de como é uma pessoa onde as bênçãos de Deus perseguem essa pessoa. Nós temos um versículo que fala isso, né? Que as bênçãos de Deus nos perseguirão. Isaque foi assim, aonde ele ia a bênção estava. José também. Lembra da história de José? Aonde ele tocava, prosperava. Até na prisão. Até na prisão. Pensa, né? Não é sobre o lugar, é sobre a pessoa. Não é se tá no palácio ou se tá na prisão. É sobre a pessoa. A pessoa carrega a presença de Deus e aonde ela está, seja na prisão ou seja no palácio, o lugar prospera. No caso de José, o rei, acho que era Dário, se eu não me engano, gente, ele estava no palácio atormentado. Ele estava no palácio desesperado. Ele estava no palácio sem conseguir dormir. Porque ele estava sendo atormentado com sonhos e tudo mais. E José, que estava na prisão, dormindo sem cama, sem nada confortável, dormia super bem. Porque tinha a paz de Deus sobre ele. Sabe, a primeira coisa que o Senhor está querendo dizer para nós é isso, viu? Não importa o lugar, não é sobre o lugar. Não quer dizer que Deus nos abençoa só quando nós conquistamos algo grande. Não tem nada disso. A bênção de Deus nos acompanha aonde nós formos, seja no vale ou seja no pico de uma montanha, seja no deserto ou seja num banquete. Mas como assim, Lari? Como eu posso estar num deserto abençoada por Deus? Quando a gente está no deserto e ainda assim tem paz, ainda assim tem alegria, ainda assim consegue discernir as coisas, ainda assim louva a Deus. Isso, exatamente, Márcia, exatamente. E essa é a diferença desses homens e mulheres de Deus que carregavam a bênção, que aonde eles iam a bênção seguia, sabe? Nós vamos orar com toda certeza, viu? Já já nós vamos orar sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, meninas, então não, e nós precisamos orar agora, então vamos orar agora. Pausa para orar e vamos levantar um clamor pelo esposo da Rose.
Pai, a Rose está num hospital agora e nós estávamos falando exatamente sobre isso. Não é sobre o lugar, não é sobre estar num hospital ou estar aqui igual nós estamos na nossa casa. É sobre o Senhor, o Deus abençoador, o Deus onipotente. Eu coloco a vida do Cristiano agora na tua presença, Senhor Jesus. Vai agora nesse hospital, alivia as dores dele, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei se ele vai precisar operar a vesícula, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que o Senhor é um Deus que abençoa em qualquer lugar. A Rose escolheu caminhar contigo, Deus, e eu peço através da vida dela, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando o Cristiano, esteja derramando da tua cura sobre ele. Em nome de Jesus, abre as portas desse hospital para que as coisas aconteçam. Ele vai operar dia 15. Então, Senhor, que essa cirurgia ocorra da melhor maneira, que ele não sinta dor até que aconteça, que seja um período confortável, Senhor, até que a cirurgia venha e que ele fique bem 100%. Em nome de Jesus, nós declaramos isso sobre a vida do Cristiano. Amém e amém. E voltando aqui, meninas, não é sobre o lugar, é sobre o Senhor, né? Então o Senhor está dizendo para nós, a primeira coisa é isso, nós não precisamos entrar em contenda por causa de bênção, mas quão difícil é. Era justo tirar os poços de Isaac? Não, não era justo, ele que cavou. Sabe, para as pessoas que são justiceiras, às vezes eu sou justiceira, viu? Os justiceiros têm que tomar um pouco de cuidado, porque a gente é muito ferro e fogo, não é verdade? Para os justiceiros, a gente ia querer ir lá e fazer justiça, sabe? Mas nós precisamos perguntar para o Senhor o seguinte: Senhor, vale a pena eu entrar nessa batalha? É para eu entrar ou eu sigo o meu caminho? É para eu me desgastar ou eu sigo o meu caminho? Nem todas as batalhas é pra gente entrar, viu? Nem todas. Algumas sim, outras não. Então, não adiantava que os inimigos fizessem. Isaac, ele era um homem abençoado. Aonde ele fosse, ele ia prosperar. Seja com poços, seja com terras, seja com rebanhos, não importa. Ele ia prosperar. Porque estava sobre ele isso. Sabe? E nós precisamos assumir esse lugar que o Senhor já... Nós precisamos assumir esse lugar que o Senhor já nos colocou. O lugar aonde nós estamos protegidas debaixo da presença dele, aonde nós somos guardadas, aonde ele nos provê aquilo que nós precisamos, aonde ele não vai deixar faltar nada. Entende? Em nome de Jesus. Trabalho em uma empresa pequenina e essa semana entrou para a empresa também o marido da pessoa mais puxa-saco da empresa para fazer a mesma função que eu. Isso, querida, olha como esse devocional tá falando com você. Não é fácil, é lógico que não é. Você vê aí a puxa-saco, a politicamente correta, irrita, gente. Esse tipo de pessoa irrita, entendeu? Não existe a pessoa que é sempre agradável, 100%, tá toda hora, em qualquer lugar, qualquer pessoa tá sempre agradável. Eu tenho meu pé atrás com essas pessoas, tá? Eu tenho mesmo. Mas isso é uma decisão. Olha como o Senhor vem confirmando para você, Neiva, que coisa linda, né? Você decidiu não entrar nessa batalha, não vale a pena. Deixe que o Senhor revele as coisas. Deixe que o Senhor mostre as coisas. Deixa o Senhor fazer. Você só continua fazendo o seu trabalho com excelência. O demais o Senhor vai fazer. E tá falando aqui para você, eu estou falando aqui para você. No início do devocional eu falei, nós estamos no tempo da espera. E eu e meu marido aqui em casa estamos fazendo, só esperando. Estamos passando igual você. É difícil pra caramba, mas nós vamos continuar fazendo com excelência. Nós vamos continuar fazendo o nosso melhor até que o Senhor venha com a intervenção dele. Viu? E o Senhor virá. Em nome de Jesus, ele virá. Amém? Então, a primeira coisa que esse devocional está falando para nós é isso. É isso mesmo. Que nós não precisamos ficar entrando em todas as batalhas,
O Senhor precisa nos direcionar quais batalhas nós vamos entrar e que, se a bênção está conosco, aonde nós formos, nós seremos abençoadas. Por essa situação, com uma funcionária na escola e a minha auxiliar. É muito difícil, não é, Sidoca? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha como nós precisamos do Senhor, gente. Bom, daí, gente, outra coisa que o devocional está falando para nós é o seguinte: até aquilo que foi planejado para o nosso mal se reverte em bem quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar e quando nós amamos Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Viu? Então, nós não precisamos nos preocupar com tantas outras coisas que nós nos preocupamos e às vezes deixamos de estar atentas para aquilo que é o principal, que é o quê? Colocar sempre Deus em primeiro lugar e amar a Ele na integridade mesmo, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, com tudo que há em nós. Amar Ele com tudo mesmo que há em nós, sabe? Aí é com isso que nós devemos nos preocupar. Porque daí com o nosso inimigo o Senhor vai dar jeito. Com as nossas necessidades o Senhor vai dar jeito. Ele vai nos direcionando, Ele vai nos encaminhando, Ele vai colocando pessoas no meio do nosso caminho, Ele vai desenhando as coisas, Ele vai fazendo o caminho e vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo, se nós nos mantivermos focadas nele. Sabe? Essa semana, coisa. Ai, glória a Deus, né, Val? Olha como Jesus é lindo. Ai, Jesus maravilhoso. Sabe, gente? Então, vamos nos preocupar menos. E tô falando pra vocês, falando primeiro pra mim, eu sou uma pessoa que se preocupa. Normalmente as pessoas que se preocupam são pessoas que são responsáveis, né? Sabe, não é? Nós somos responsáveis, então nós nos preocupamos. Sim, continuaremos nos preocupando. Mas a nossa maior preocupação e atenção é se nós estamos ainda colocando Deus em primeiro lugar, se Ele é ainda tudo o que nós precisamos, se nós o amamos com todo o nosso ser. Porque é isso que Ele espera de nós e daí o resto Ele faz. Ele vai fazer do jeito dele, na forma dele. Algumas coisas ele vai fazer bem rápido, outras coisas vai ser um pouco mais demorado, mas em todas elas é no tempo certo do Senhor, não é no meu e não é no seu, em nome de Jesus. Em tudo nós precisamos da direção do Senhor, viu, gente? Até igual eu falei aqui, né? Ai, nessa batalha eu entro ou não entro? Até nas coisas de Deus, sabia? Vocês sabiam que esse fim de semana tá tendo um seminário aqui em outra igreja? E eu queria ir, até fiz minha inscrição para ir, era gratuito, mas precisava fazer a inscrição. Eu fiz minha inscrição para ir, e é hoje e amanhã. E estava acontecendo às 8 horas. E eu comecei às 8 horas e eu falei, Senhor Jesus, o que eu faço? Eu vou lá ou eu fico? Porque se eu for lá, provavelmente eu não vou estar conseguindo fazer o devocional. Porque, né, acabaria umas 10h30 até chegar em casa e tudo mais. Falei, eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu não quero ser aqui, vive de evento em evento, de coisa em coisa, mas também não quero perder o seu movimento. Eu quero estar no seu movimento. Aonde o Senhor está soprando, eu quero estar lá, recebendo o teu sopro. Mas não quero viver dependente de movimentos. Não, não é na Mevan. O da Mevan também tá, né? Eu também me inscrevi no da Mevan, mas não é. É da família Reino aqui. E daí eu falei, e eu fiquei assim, eu falei, o que eu faço, Senhor? E daí eu peguei e dentro de mim falou, fica e faz o devocional. Só que eu falei assim, acho que eu tô falando isso porque no fundo é mais confortável ficar, né? Porque levanta, sai, se arruma, nanã. Quando chega lá é bom, mas o antes é, né? Falei, ai, Senhor, será que eu tô querendo... Isso que eu ouvi é por causa, né? Eu tô querendo ouvir o que é mais confortável pra mim. Daí eu peguei e falei, ai meninas, hoje tem um evento lá pra Argentinas, eu tô meio sem saber o que fazer. E daí a Raíssa falou na hora. Na hora ela falou assim, eu acho que a senhora deve ficar, mamãe, e fazer o devocional. Eu falei, então pronto, é isso mesmo. E daí na hora a paz assentou no meu coração. Assentou assim que eu me desprendi totalmente. Aí se eu vou amanhã, provavelmente eu vou. Mas e se o senhor falar que é pra eu ir aqui na minha igreja ao invés de ir lá no evento? Eu vou aqui na minha igreja e não vou no evento. Vocês estão entendendo? Estão entendendo?
Então não é sobre estar onde o Senhor quer. E quando nós buscamos, presta atenção nisso que eu vou te falar agora, presta atenção. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, com tudo que há em nós, mesmo quando a gente erra na escolha, porque vamos supor que o Senhor quisesse que eu estivesse lá e que eu entendi errado. Vamos supor. O Senhor conhece as nossas intenções, ele sonda o mais íntimo do nosso coração e ele verá que você e eu tomamos a decisão achando que era o certo verdadeiramente. E ele faz com que daí dê tudo certo. Entendeu? É por isso que a nossa maior preocupação tem que ser em fazer o que ele agrada e ouvir a voz dele, pedir a direção dele, ouvir a voz dele, que ele vai fazer com que tudo isso, amém, Jesus. Então nós precisamos entender isso. Olha quantas coisas o devocional já trouxe para nós. A primeira, que não é sobre o lugar, é sobre a presença de Deus em nós. Será que são todas as batalhas que nós precisamos batalhar? E que nós devemos consultar ao Senhor para tudo, até mesmo para coisas da igreja. Viu? Esse fim de semana foi o fim de semana que o Senhor me desafiou nisso. Na sexta-feira, ontem, tem a mãe de um ex-aluno meu, acho que eu já comentei com vocês, a mãe de um ex-aluno meu, ela é de outra igreja evangélica e ela tem um grupo com, acho que são 15 mulheres, que uma vez por mês se reúnem para fazer um lanche e trocar, né, uma palavra do Senhor e tudo mais. E ela me chamou, falou, Lari, acho que eu já contei para vocês. E essa sexta-feira era o dia do encontro. E tava tudo certo para eu ir. Tudo certo, eu confirmei a presença, tudo certo, tudo certinho. Só que na sexta-feira, a Raíssa precisou extrair um dente, porque o dente de leite dela, o canino, não caiu. Porque o definitivo nasceu mais para trás, então não empurrou. Então tá tendo que fazer toda uma manobra, já comentei com vocês também, né? Então ontem foi dia de extrair, vai ter que extrair 2 dentes. Então ontem foi dia de extrair um. E ela não tinha nem tomado anestesia ainda. Nada. Então foi tudo muito novo. O encontro era 7h30. E a extração era 5h30. Só que o doutor conseguiu nos atender às 6 horas, estava marcado às 5h30, ele estava atrasado, nos atendeu às 6. Eu cheguei em casa, era 6h40 mais ou menos. E ali ela tava assim, né, meio assim, e ela tinha certeza que eu ia entrar no consultório, dentro do consultório, e eu não pude entrar porque tava tudo esterilizado, e ele falou que era melhor eu ficar ali na antessala, e ela já ficou nervosa. Mas deu tudo certo, foi tudo beleza, graças a Deus. E na vinda, voltando pra casa, né, eu nem comentei com ela, e eu com o Senhor, né, o Senhor, eu quero ir lá com as mulheres, né, mas olha minha filha como é que ela tá, eu acho que ela quer que eu fique, mas o que o Senhor quer que eu faça? E na hora veio assim, qual é o seu primeiro ministério? Na hora. Essa foi bem rápida. Qual é o seu primeiro ministério? Eu falei, a minha casa. Ali eu já entendi. Daí tá tudo bem, daí eu fiquei, daí eu falei, ai meninas, hoje era o dia do encontro lá, mas eu não decidi não ir. Daí a Raíssa até falou, ai vai mamãe, não sei o quê. A paz primeiro vem. Olha só, viu? Graças a Deus por isso que deu. E daí eu peguei e falei dela, eu falei assim, não, eu não vou, filha, já tô decidida que eu não vou. E foi a melhor coisa, porque ela tava sem dor. Só que depois, eu acho que, né, o efeito da anestesia foi passando e tudo mais. Aí sabe quando a gente começa a sentir pulsar? Aí eu falei, fica calma, filha, é assim mesmo. Aí dei um remedinho pra ela. Aí eu já tinha comprado açaí que ela gosta, né? Falei, olha, toma esse açaí aqui gelado. Ela, não tô conseguindo comer, não quero. Falei, calma, o gelado ali vai dar um gostoso, tá tudo normal, não tem nada fora do normal. Ai, a senhora fica aqui do meu lado. Eu falei, claro que eu fico. Ai, com certeza, com a maior alegria nós vamos orar. E para resumir, meninas, foi perfeito eu ficar, porque, né, pude conduzir ali, não que o Rafa não conseguiria, mas assim, mãe é mãe, não é, meninas? Vamos falar bem a verdade, né?
Tem coisas que a gente quer a mãe, né? Então, assim, fiquei ali do lado dela, a gente colocou a série que a gente tá assistindo, ficamos bem abraçadinha mesmo, e fiz ela tomar, ela não queria, depois já foi melhorando, quando viu, tava boa, dormiu super bem, acordou super bem, já tá comendo normal hoje, tudo normal. Mas, olha, né, eu queria ter ido, de verdade eu queria ter ido lá no Encontro das Mulheres, porque é um tempo muito gostoso, assim, e às vezes é bom também eu estar assim, só eu sem as meninas, sem ninguém, sabe? Eu sozinha. Então, mas aconteceu isso, eu expliquei pra elas o porquê que eu não ia. E daí depois eu pensei, né, quando eu fui dormir mesmo lá de madrugadona, eu falei, nossa Senhor, que bom, né? Que é tão bom te ouvir. É tão bom te ouvir. Porque a gente faz as coisas e tudo dá certo. Igual assim, elas entenderam o porquê que eu não fui, e eu entendi o porquê que eu fiquei, e tá tudo ótimo. Quando a gente entende tudo, assim, quando acontece, é maravilhoso. Mas a gente estava falando no começo do devocional como é difícil o tempo da espera. E tem outra coisa também na nossa caminhada com o Senhor que é muito difícil, meninas, que é quando nós não entendemos. Isso também acontece, tá? Isso acontece e acontece, pode ser que aconteça com uma certa frequência e tá tudo bem. As coisas acontecerem, as coisas se encaminharem, as movimentações, né, acontecerem e a gente não entender é nada. Isso acontece. Não acontece só com você, viu? Isso acontece. Mas a gente precisa continuar confiando no Senhor, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Isso não acontece só comigo, isso não acontece só com você. Todo mundo que está na caminhada com o Senhor passa por situações onde a gente não entende, onde a gente fala, meu Deus do céu, aonde que Deus está, que Ele não está vendo isso daqui, porque eu não estou entendendo, não tem sentido nenhum, não tá fazendo, não tem lógica, não tá se encaixando, não tá nada. Calma. Também tô dizendo pra mim, viu? Acho que hoje o Senhor tá querendo falar só pra mim o devocional. Acho que hoje eu deveria fazer só comigo. Sabe? Calma. Mesmo sem entender o que aconteceu aqui sexta-feira, eu dei um exemplo muito simples, mas eu fiquei calma, porque eu fiquei com muita paz, eu vi que elas entenderam, porque é tão ruim chatear, né? Porque a gente cancela na última hora, assim, poxa, né? A anfitriã lá já estava preparando tudo. Eu sei quando eu vou preparar como é. A gente já coloca os lugares, a gente pensa na pessoa e tudo, né? E daí de última hora, mas elas entenderam, elas, né, de coração. Então a gente vê que foi a decisão certa. Quando a gente já percebe tudo assim na hora, é maravilhoso. E quando a gente não consegue entender? Não é maravilhoso, mas continua sendo certo, mesmo sem a gente entender. Então a gente só continua, meninas, viu? A gente só continua. Continua orando, continua louvando, continua confiando, continua esperando, continua cheio de fé, continua cheio de alegria, continua. Ali na frente, nós vamos entender. E talvez, pra gente não se arrepender lá na frente, é melhor que a gente continue, né? Então, isso também acontece, tá tudo bem. Então, eu acho que as duas coisas mais difíceis que tem na caminhada com o Senhor, pelo menos pra mim, meninas, são essas duas coisas. O esperar o tempo de Deus Ué, o que você tá aprontando lá, que você tá de avental? Não. Oi, dá oi pra minha... Olha, nós estamos de pretinho igual, filha. Hoje eu você veio uma coisinha aqui. Veio o quê? Vim pegar uma coisinha. O que você veio pegar? Não posso falar? Acho que vai ter surpresa pra mim quando eu voltar pra lá. Ela tá de avental aqui embaixo, tô ouvindo uns barulhos. Te amo, tá, amor? Só ver uma coisinha. Depois eu conto pra vocês se teve alguma surprise. Daí fecha ali, tá, filha? Por favor. Então, meninas... Tchau, Obrigada, meu amor. Então, assim, sabe... Ela dá um jeitinho de vir, né, gente? Ela tem que dar o jeitinho dela de vir aqui, dar uma espiadinha em vocês.
Então, meninas, essas duas coisas são muito difíceis. E todas nós vamos passar por isso, viu? E isso não, só que a gente vê também muitas pessoas se perderem nesse momento difícil. Não vamos nos perder, não vamos desanimar, não vamos nada. Nós continuamos com o Senhor. Eu falo para ele, eu falo, Senhor, não adianta, eu não vou largar a sua mão. Não adianta, tá colado, eu passei cola tudo. Já era. Nossa mão tá colada. Não tem, o Senhor tá comigo junto. Não quero saber. Ela é minha miniatura mesmo. Oh, se Deus quiser, sabe? Então é isso, gente. E que a gente possa entender que se nós fizermos isso, os nossos inimigos vão cooperar para o nosso bem. Os nossos inimigos vão entender que não adianta, que é melhor parar. Quem tenta forjar algo contra nós não vai prevalecer, porque nós temos um Deus poderoso que nos guarda. Amém? Amém, meninas? Eu quero orar sobre o nosso devocional. Eu quero ver o que o Espírito Santo tem para nós. Em nome de Jesus. Agarrada. Não solto por nada, menina. Não tem jeito, não tem como. Não tem como. E às vezes eu fico tão feliz, porque às vezes eu acho que eu tô soltando assim, sabe? Às vezes eu falo, Senhor, será que eu tô soltando? Mas daí ele já dá um jeito de mostrar pra mim que eu não tô. Ele já dá um jeito de mostrar que ele tá bem pertinho. Graças a Deus, ele sabe que eu preciso do toque dele. De tempos em tempos, eu preciso sentir em mim. Preciso sentir no meu físico ele de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, em nome de Jesus. Amém, meninas, amém? Ai, que lindo, né? Ai, como é bom sentir assim, né, o Senhor. Vamos orar, então? É verdade. Pai, obrigada, Deus. Obrigada por esse devocional. Obrigada pela sua presença em nós. Quando entramos, Senhor, na tua presença, quando honramos a tua presença e paramos um pouquinho só para contemplar ela, a gente entende que realmente é o melhor lugar para se estar. Não há parte de nós a tua presença, Senhor. Nós não desgrudamos do Senhor, não adianta. Nós estamos colados, não tem jeito, Jesus, viu? Eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, Senhor, a minha e das mulheres. Que o Senhor nos perdoe, porque às vezes não entendemos e pensamentos passam na nossa cabeça. Mas logo o Senhor já alinha tudo de novo. Logo o Senhor organiza tudo de novo, Pai. Obrigada porque o Senhor faz com que tudo, realmente tudo coopere para nosso bem. O Senhor faz até com que os nossos inimigos Senhor, trabalhem em nosso favor, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada mesmo, porque o Senhor é um Deus justo, verdadeiro e fiel. Isso é o que o Senhor é. Justo, verdadeiro e fiel. Nos ajuda a sermos cada dia mais parecidas contigo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entregamos a nossa semana na tua presença, Deus. Abençoa cada dia, cada hora, minuto, segundo dessa nova semana. Seja conosco em tudo, Senhor, em tudo. Não nos deixe, Senhor, nos associar a coisas erradas. Não nos deixe, Senhor, achar que é certo o que é errado. Nos guarda, nos livra de todo mal, guarda os nossos. Nos surpreenda, Senhor, nós amamos tanto ser surpreendidas pelo Senhor. Nos surpreenda essa semana, Jesus.
Espírito Santo de Deus, nos surpreenda de alguma forma essa semana, em nome de Jesus. Nós queremos ser assim tocadas na surpresa nessa semana. Que devocional que vem, do sábado que vem, a gente possa compartilhar, Senhor, das surpresas que o Senhor fez conosco, dessas coisas gostosas que o Senhor faz. Em nome de Jesus, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é tudo em nós. Obrigada, Deus, obrigada, obrigada, obrigada. Qual é a palavra da semana para nós, Espírito Santo de Deus? Qual é a palavra? Ai, obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque nós não confiamos em homens, nós confiamos em Ti. Obrigada, porque se nem a folha de uma árvore cai sem o Seu consentimento, Senhor. Nada do que acontece nas nossas vidas, Senhor, é sem o Seu consentimento, Pai. Eu sinto aqui, talvez algumas mulheres que estão ouvindo aqui, Deus, ou talvez seja só uma, eu não sei, possa estar se sentindo esquecida por Ti, Deus. Mas o Senhor se esqueceu disso. Mas o Senhor se esqueceu daquilo. Mas não, o Senhor não esquece. O Senhor manda te dizer que Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. E Ele não esquecerá. Acalma o coração, porque Ele não esqueceu. Tudo pode estar apontando para que Ele tivesse esquecido, viu? E se você é uma dessas, eu gostaria muito que você falasse aqui, sou eu, por favor, porque eu sei que é para alguma mulher aqui. As circunstâncias podem estar te mostrando que o Senhor esqueceu daquilo. Ele não esqueceu, Ele não esqueceu. O nosso Deus, Ele não tem problema de memória, Ele não tem amnésia, Ele não tem esquecimento, Ele não tem. Ele não perdeu o controle de nada. Viu, Jaque? Ele não perdeu. Tem mais mulheres, eu sei que tem mais. Angélica. Eu quero falar o nome de cada uma aqui. Angélica, Jaque, isso, Angélica e Jaque. Outras que não conseguiram se manifestar aqui por algum motivo. Ele não se esqueceu. Viu? Keila, Ele não se esqueceu, Ele não se esqueceu. Marcinha, obrigada, Espírito Santo. Aquela promessa, aquele sonho, aquela palavra, eu não sei o que é. Eu sei que Ele manda dizer para cada uma de vocês. Cris, Elane e as outras que eu falei, Ele não se esqueceu, em nome de Jesus, viu? E o Senhor está me fazendo me lembrar que alguns dias atrás eu estava assim, Senhor, o Senhor se esqueceu. Mesmo eu sabendo que Ele não esquece. Ele não falou para mim com tanta clareza como Ele está falando hoje. Mas eu me lembrei que Ele não se esquece. E eu voltei a descansar no que estava me trazendo essa dúvida. Ainda não se resolveu, mas eu sei que Ele não se esqueceu, viu? E Ele está falando com muita clareza aqui para mim, o Espírito Santo de Deus. E eu libero isso com todo o temor no meu coração, essa palavra para você. E você recebe junto com essa palavra, Vera, que você receba a paz do Senhor. Que a paz do Senhor enche o seu coração de uma forma que você vai ter certeza que Ele não esqueceu. Pode estar tudo apontando ao contrário. Ele não se esqueceu. Amém? Amém. Obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada. A gente ora para o Senhor nos tocar e o Senhor nos toca assim.
Ai, que maravilha. Às vezes, sabe assim, a gente chega a faltar o meu ar, assim, de tanto que eu amo sentir as coisas de Deus. E Ele sabe que eu posso perder tudo, menos isso. Menos isso. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. A palavra da semana é uma palavra forte para nós, mulheres. Eu sou a sua justiça. Ele foi muito claro também. A frase, né, Sassá? Agora o Senhor está nos dando frases, não é verdade? A frase dele é: eu sou a sua justiça. Então, toda vez, essa semana principalmente, que você precisar se justificar de algo, se guarde. O Senhor te justificará. Amém? Ele é a minha e Ele é a sua justiça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero orar pela Sidoca antes de encerrar. Quero orar pela vida da Sidoca e que você guarde essa palavra. Esse devocional foi carregado da presença de Deus, porque eu não consigo terminar quando está carregado da presença dele. E que você possa sentir essa presença, que ela possa entrar aí com você. E quando a gente sair daqui, permanecer com você. Eu sou a sua justiça, exatamente. Marcinha, faz pra mim, tá? As chavezinhas lá, tudo eu preciso postar no YouTube também. Amém, Jesus, amém. Glórias a Deus por isso. Nós nos alegramos, olha aí. Viu como foi bom eu estar aqui? Às vezes é uma palavra liberada, viu, gente? Porque o Senhor escolheu dessa forma. Ele criou o mundo abrindo a boca dele, falando, haja isso, haja aquilo, haja não sei o que, né? Ele nos ensinou a forma. Então, às vezes, tudo que precisava acontecer hoje era ser liberado essa palavra para nós. Amém, meninas? Então, se agarre com toda a fé que você tem e descanse no Senhor. Pai, eu quero orar agora pela vida da Sidoca, Deus. Essa mulher incrível, maravilhosa, Senhor. Que essa mulher do alto, que está aqui, daqui a pouquinho, Jesus, ela vai estar celebrando mais um ano de vida. Glórias a Deus por isso, o ano que o Senhor escolheu para ela nascer, Deus. Eu coloco a vida dela na tua presença, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja, Senhor, regando a vida dela, Senhor, com a tua presença, com a tua alegria, Deus, com a saúde plena e completa. Eu declaro saúde plena, completa sobre a tua vida, Sidoca, em nome de Jesus. Nenhuma enfermidade, em nome de Jesus, eu repreendo qualquer enfermidade sobre o seu corpo físico, em nome de Jesus, qualquer doença sobre o seu corpo físico, em nome de Jesus. Eu não sei por que eu tô falando tanto da sua saúde, eu nem sei se você está com alguma coisa na sua saúde. Em nome de Jesus, saúde plena, saúde plena, saúde plena, saúde plena, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você tiver com alguma coisa na sua saúde, você me fala, tá, Sidoca? Eu não sei. Em nome de Jesus, declaro as bênçãos de Deus, as maiores bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que Ele possa te surpreender já na madrugada, que você possa, sabe, estar na presença dEle, sentir o toque dEle. Olha só. Em nome de Jesus, cura completa sobre você, Sidoca. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que você seja mesmo, tenha novas experiências com o Senhor. Eu louvo pela sua vida. Tá brincando? É sério, Sidoca? Em nome de Jesus, então, você já vai receber essa saúde plena. O que está causando essa dor física nas suas pernas está repreendido, e eu amarro o que estiver dando essa dor em nome de Jesus e declaro que as suas pernas são livres, que você é livre em nome de Jesus de dores. Em nome de Jesus, você é livre das dores, de dores na perna.
em nome do Senhor Jesus. Você vai acordar sem dores, em nome do Senhor Jesus. Eu já te agradeço, Deus. Declaro sobre a sua vida também, viu, Sidoca, que você... Eu não sei, tá, Sidoca, mas são coisas que estão vindo agora aqui pra mim e eu tenho certeza que é do Senhor. Eu declaro que você vai iniciar, e se você já iniciou, é uma confirmação, mas e se você não vai iniciar, eu declaro que você vai iniciar alguma coisa com mulheres na sua casa, vai começar na sua casa. Eu não sei se vão ser encontros, eu não sei se vai ser café da tarde, eu não sei. Eu vejo uma xícara e eu declaro que você tem autoridade em nome de Jesus. Você é uma mulher cheia de autoridade, de sabedoria do alto para, sabe, impactar a vida de mulheres em nome de Jesus. Tá fazendo sentido, gente? Por favor, vai me falando, porque as coisas estão vindo aqui. Eu vi uma xícara de café, eu vi mulheres, então você precisa abrir a sua boca. A autoridade já está sobre a sua vida e o Senhor quer que você abra a tua boca. Olha lá. Meu Deus do céu, olha esse Espírito. Ai, meu Deus, como a gente não ama esse Espírito Santo, gente. Então, essa autoridade eu preciso hoje, em nome de Jesus, que você assuma esse lugar de autoridade espiritual, de autoridade no mundo espiritual. Você tem autoridade, Sidoca, para repreender demônios. Você tem autoridade para liberar cura. Você tem autoridade para falar da palavra de Deus. Que o Senhor, que os melhores presentes venham do Senhor, venha a palavra de conhecimento sobre a tua vida, para você declarar sobre a vida das mulheres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso é o que eu vejo sobre a tua vida. Eu vejo o Senhor se alegrando com isso e vejo você também se alegrando, fazendo essas coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vejo muito zelo nisso. Eu vejo você muito zelosa nisso, sabe? Você fazendo isso com muito zelo, assim, com muito, vamos por assim, se for um café, você preparando tudo com muito zelo, com muito amor, com muito cuidado, com muito assim, sabe? Ai, tô toda arrepiada. Não sei se vocês conseguem ver. Olha aqui, olha lá. Sabe? Com muito assim... Ai, meu Deus, que gostoso, sabe? Então, as pessoas vão se sentir bem, amadas, aconchegadas. Só começa, meu amor. Eu não sei se começou ou não, só começa. Estão te chamando para trabalhar com mulheres, vai. Tá te chamando para orar, não sei o que eu vou orar, não tem problema, ora. Não tô chamando para não sei o que é para fazer, vai. Vai e faz. Amém? Vai e faz, viu, Sidoca? Só precisa começar a fazer. Se você for ficar esperando, ainda não tô pronta, ainda não sei o que, não vai fazer. A gente nunca tá pronta, viu? Se te empurrarem para fazer qualquer coisa, você vai. É o Espírito Santo te empurrando e te jogando. Se aparecer no teu colo alguma coisa para você fazer, você faz. Tá bom, meu amor? Porque você vai impactar em nome de Jesus. Isso é o que veio da parte do Senhor sobre a tua vida. Obrigada, Sassá, por ter colocado aqui, ter lembrado, né? Eu não ia saber. Glórias a Deus, Senhor. Então, que o Senhor se cumpra por completo tudo que o Senhor tem sobre a vida da Sidoca em nome de Jesus. E a família dela recebe, Senhor. A família toda dela recebe. É isso que eu vejo. Você vai fazendo e toda a sua família vai recebendo. Você vai fazendo e toda a sua família vai recebendo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus por isso. Oi, Dani. Beijos. Meu Deus, hoje todas as do núcleo. Acho que por isso que eu tô tão feliz. Né? Glórias a Deus por isso. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Eu queria ler, deixa eu tentar voltar aqui que eu tava orando e a Sassá colocou alguma coisa aqui sobre som. Deixa eu tentar achar. Aqui. Ouvi um som em uma dessas madrugadas. Fui despertada para ouvir. Ainda não tinha tido. Que delícia! Era som do quê? Senhor, será que era som de trombetas? Do que era o som? Do que era o som, Sassá? Eu fui despertada
Fui despertada, não. Aconteceu comigo o seguinte, gente, foi diferente também pra mim, né? Pra vocês é muito comum, pra mim não. Eu sonhei, gente. E foi um sonho que a Rania tava envolvida e era um alerta. Foi assim, meninas, eu acordei assustada e eu fiquei a manhã inteira arrepiada, a manhã inteira arrepiada. E eu falava com a Rania e parecia que eu tava vivendo aquilo. E quando eu fui contando o sonho, pra mim não fazia muito sentido, pra ela fazia todo sentido. E foi um alerta pra ela. E depois, durante a semana, as coisas foram acontecendo e eu não me liguei com o sonho. E ela foi me contando e no fim tava tudo entrelaçado ali, sabe, gente? Foi muito bom. Não era de trombeta? Glória a Deus. Sabe que o Senhor falou comigo sobre despertar também, tá? Eu até achei que a palavra dessa semana ia ser desperta. Na verdade, acho que era eu que queria. Às vezes é ele falando pra mim, desperta, Larissa, né? Mas não, foi sobre... eu mesma falando pra mim. Eu tenho alguns problemas, tá, gente? Mas tá tudo bem. E aí, meu amor? Com certeza foi bênção, não foi? Foi maravilhoso. Eu sei que foi porque eu já tô rindo aqui, já estou sorrindo, então é porque eu sei que foi bom. Eu sei que foi incrível. Sabe, Sassá, eu tava pensando esses dias, tem o quê? Uns 5 dias eu tava pensando em você. E eu até falei aqui em casa, eu falei, gente, eu tô pensando tanto na Sassá, mas esse meu jeito, né? Eu penso e não consigo pegar a porcaria do celular, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Mas eu tava pensando tanto em você, e o que eu pensei sobre você foi assim, eu até falei, tava as meninas comigo, eu falei, gente, tô pensando tanto na Sassá, e veio assim pra mim, olha o que veio pra mim, tá, Sassá, veio assim, ó, aquela que não queria mais falar das coisas de Deus, aquela que achava que a voz dela não era boa, vai impactar. Aquela que não queria ouvir a própria voz, não se deu conta do quanto ela tá ouvindo a própria voz dela ainda. Era isso que eu tava pensando uns 4, 5 dias atrás, e isso ficou assim na minha mente, no sentido assim, Sassá, o que passava na minha mente era no sentido de assim, de você não ter se dado conta ainda, porque você faz, entendeu? Você faz, mas de você não ter se dado conta ainda do quanto a sua voz já tá sendo falada e ouvida, e o quanto ela tem alcançado vidas. A voz que queria ser calada. Era sobre isso, entendeu? Era nesse contexto. Quando eu me lembrava de você, era nesse contexto que vinha. Mas não era sobre... Eu sei que ela tá no ministério de louvor. Sério! Mas eu tô falando pra vocês que o Espírito Santo hoje tá que tá. Glórias a Deus, não tem melhor coisa, viu, Sassá? Não tem melhor coisa. Eu fico muito feliz com isso. E o que não é sobre o louvor. Eu sei que você tá no louvor, mas não é sobre o louvor. Não era sobre o louvor quando eu pensava em você. Era sobre falar mesmo. Sobre falar. Falar, né? E o Senhor... E eu me lembrava de você e vinha isso. E era como se o Senhor estivesse falando comigo. Assim, sabe? E Ele falando assim no meu pensamento, assim... Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de pegar as coisas que ninguém achava que ia acontecer e fazer ser, assim, maravilhoso. Sabe? Mentira! Ai, que tudo! Nas ruas, que tudo! Ai, que tudo, gente! Ai, como eu me alegro, Deus, obrigada. Me perdoa, Sassá, porque eu não passei a mão no celular para poder te falar. Talvez até seria mais um impulso para você, mas você não precisa desse impulso, né? Me perdoa por eu não ter te comunicado, mas eu orei por você daqui eu falei, Senhor, eu tô pensando muito nela. E eu não sei se ela tá precisando de alguma coisa nesse sentido ou se ela precisa se dar conta do quanto ela tá sendo usada. Eu só sei que eu coloco a vida dela na sua presença e o Senhor lança ela, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor, obrigado, Jesus. No sábado passado eu até falei, cadê a Sassá?
Obrigada, Jesus. Amém, Marcinha, amém. Sabe, meninas, eu comecei esse Mulheres do Alto aqui. E o Senhor sabe que a minha maior alegria. Vai, meu amor, um beijo, tá, Pri? Obrigada por ter compartilhado aqui, viu? Deus abençoe. Com certeza. A minha maior satisfação, meninas, a maior, e eu falo, Senhor, é ver vocês indo muito mais longe do que eu, mas muito mais. Sabe, se eu já acho que eu vou em algum lugar que eu nem imaginei que eu iria, por exemplo, falar aqui em rede social sobre o Senhor, quando eu vejo, por exemplo, sabe, uma Dani com uma célula na casa dela, com um filho no ministério de louvor, quando eu vejo aí a Sassá evangelizando nas ruas, a Marcinha super engajada na igreja, meu Deus do céu. E eu sei que vocês vão ainda muito mais. É onde eu quero que vocês vão muito, muito, muito mais, Senhor. Lança essas mulheres, Deus, lança elas, Senhor Jesus. Lança elas, Jesus, para lugares altos e longes. Em nome de Jesus, ai Pai, em nome de Jesus, que elas alcancem muito mais e muito mais para o Teu reino, muito mais em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque vocês dizem aí, né, que vocês são fruto, vocês dizem que a transbordante está aqui, vocês dizem todas essas coisas. E é o Senhor, é tudo dele, é pra ele, porque eu sou tão falha. Essa semana eu mandei mensagem para as meninas do núcleo pedindo perdão por quão falha eu sou, por quão limitada eu sou, pelo tanto de coisas que eu queria fazer e não faço, pela minha ausência. Eu realmente pedi perdão de todo o meu coração pela líder falha que eu sou. E mesmo nas minhas falhas, vocês conseguem ver frutos na minha vida. E vocês transbordam. E o Senhor é tão, tão, tão lindo. Que eu trabalho com crianças que normalmente a gente não vê os frutos, né? E eu ver em vocês é a melhor coisa. É a melhor coisa. Melhor coisa mesmo. Keila, eu também orei por você, viu, minha querida? Eu orei por você, você me procurou, nós conversamos, eu tava no colégio, eu não podia orar aquela hora, mas quando eu tava dormindo ali, entrando na minha madrugada, eu me lembrei, orei, mas eu ainda quero mandar um áudio de oração pra você, ainda vou mandar, tá, querida? E glórias a Deus pela vida da Penha, glórias a Deus. Amém, Jesus, amém. Você sabe, Dani, que eu olho pro João e ele é minha motivação para cada turma que eu pego, assim, que é tanto desafio, sabe, meninas? Eu falo, gente, eu olho para ele, eu falo, Senhor, eu tenho a foto que nós nos abraçamos quando a gente estava em Curitiba, né? Aquele homão maior do que eu. E eu olho para aquilo e falo, é isso, Jesus, é isso, Jesus, é isso. Obrigada, tá, meninas? Muito obrigada por hoje, obrigada, Jesus, porque era aqui que era para eu estar mesmo hoje, era aqui que era para eu estar. Obrigada, Deus. Nós te damos graças por tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Deus. Obrigada por me fazer ver os frutos, Senhor. Muito obrigada, hoje eu vou dormir tão feliz, tão feliz mesmo, Senhor, obrigada. Te amo com todas as minhas forças. Em nome de Jesus, amém. Ai, meninas, que bom. Obrigada mesmo. Eu que amo vocês. Agora eu vou pra sala ali e elas ficam tirando sarro de mim. E o Rafa também, porque elas falam que eu saio daqui tão feliz. E eu não me tocava disso. E elas que fazem, sabem, meninas? Elas me mostram. Que daí daqui a pouco eu tô ali, eu tô dançando, eu tô brincando, eu me animo, eu faço outra coisa. Eu já tava cansada, vamos supor. Aí eu volto super animada, entendeu?
Elas falam, é só depois do devocional a senhora fica, dá um gás, a senhora fica muito, muito animada. É porque eu amo estar aqui com vocês, viu? Amém, Jesus, amém. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, Deus, muito obrigada. Eu amo cada uma de vocês. Deus abençoe os maridos de vocês, viu? Os maridos de vocês. Não sei porque eu estou sentindo aqui os maridos de vocês. Que Deus abençoe o esposo de cada uma de vocês, viu? Porque eles apoiam vocês, porque eles impulsionam vocês, porque eles, sabe assim, dão a direção. E aqueles que ainda não dão, vão dar. Em nome de Jesus. Ai, vou embora, senão eu fico aqui até. Um beijo. Amo vocês, fiquem com Deus. Nos vemos segunda, se Deus quiser, tá bom? Amém, Deus, amém. Amo, amo, amo. Beijo. Tchau. Ai, Jesus.